Por isso que usar um avanço exagerado, aquela história, não, se está faltando potência, põe avanço, põe avanço, põe avanço, isso não funciona. Isso é uma história que as pessoas falam, sei lá, uma maneira que as pessoas têm. Claro que você colocar mais avanço, dependendo de como está o seu acerto, por exemplo, você está com avanço de ignição a 0 grau. Então, 0 grau significa o quê? O ponto de referência é sempre um ponto muito superior, sempre falar dessa maneira. Então, 0 grau é quando o pistão está lá no ponto muito superior. Então, você está aqui, né, a biela alinhada com o pistão, você está aqui a parte de cima da câmara, onde está o cabeçote, e aqui está, você está no ponto zero, está iniciando a combustão quando o pistão já está em cima. E daí, ele vai começar a combustão no zero, e daí ele vai descendo, e daí você perdeu, no caso, quando o pistão começa a ficar muito longe, né, dessa parte superior, aumentando muito o volume, né, da câmara de combustão, você perde aquele combustível, o rendimento que aquele combustível podia te dar, porque daí ele não vai conseguir atingir uma pressão máxima se ele começasse um pouco antes. Ele tem que ter muita pressão. O combustível, a ideia do combustível é essa, ele queimar aquele calor que ele está colocando dentro da câmara, expandir os gases, e daí aumentar muito a pressão, e essa pressão que é gerada joga o pistão para baixo, e esse jogar o pistão para baixo, empurrar o pistão para baixo, faz com que você tenha potência, tenha torque, no breaking. Então, se você colocar lá, voltando ao meu exemplo, se você está com avanço zero, e você colocar 5 graus, opa, você já começou um pouquinho antes, né? Você colocou avanço a 5 graus antes de chegar no ponto muito superior. Então, você começou a combustão antes, você vai ter uma pressão máxima, provavelmente não no ponto ideal, depende da rotação, depende do ponto de carga, depende de cada motor, não é uma receitinha básica, não. 5 graus não quer dizer nada, depende do motor, 5 graus pode ser até muito, dependendo da condição, do ponto de funcionamento do motor. Talvez 5 pode ser muito, talvez você tenha que usar um 0, talvez você tenha que usar um -2, por causa dos limites que a gente está falando agora, de detonação, né, de toda essa questão que você precisa cuidar, porque não é só, como eu falei, não é só você obter o torque lá, que é o que você está buscando, obviamente, você vai buscar potência, vai buscar torque, mas se você tem detonação, não vai ficar bom, né? Não vai ser um acerto ideal, não vai ser um bom acerto, porque você vai estar perdendo possibilidade de aproveitar aquela combustão de uma forma melhor, e também você pode, no caso, deteriorar as peças, você está colocando uma pressão exagerada onde não precisa, onde não pode, você não consegue ter um rendimento muito bom. Então, essa questão, pode ser que lá, nesse motor, num determinado motor, seja 0 grau ou melhor, ou seja 30 graus, dependendo do ponto de funcionamento, ou seja 45, depende de muita coisa, né? Depende das características do motor, a taxa de compressão, depende de como você mistura o combustível dentro da câmara, que a gente fala turbulência, né, ou aerodinâmica dentro da câmara de combustão, depende de vários fatores, a temperatura do ar. A temperatura do ar é uma coisa muito importante de você levar em consideração, a gente pode falar no outro vídeo, né, sobre isso. Então, tem vários parâmetros que você precisa ter em mente, levar em consideração quando você está fazendo um acerto, para que você possa fazer o melhor acerto, nesse caso de avanço de ignição, para o motor que você está trabalhando. Então, é muito importante, né, que você leve isso, tenha sempre isso em mente.